Cadore para que conduza o representante da Associação Caxiense de Teatro para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Bom dia, senhor José Pascoal D'Ambros, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, à mesa, senhoras e senhores vereadores. A Associação Caxiense de Teatro hoje está fazendo uso desse espaço pela terceira vez. Nós estivemos usando a tribuna em 92 e, na ocasião, levantávamos a falta de políticas culturais para o município. Naquele mesmo ano, em outubro, instalou-se então o Fórum Permanente de Cultura, promovido com a Prefeitura e Sociedade Civil, em resposta ao que as entidades e artistas pediam, políticas públicas para a cultura. Fato que só seria materializado plenamente em 97, com a criação da Secretaria de Cultura e seus aparelhos e mecanismos, como o Encontro e a Conferência Municipal de Cultura. Retornamos uma década depois, e lembrando, quando estivemos em 92, a nossa associação tinha apenas 2 anos e meio de idade. Quando voltamos em 2002, então éramos um adolescente. E com a reflexão, o teatro que faz a cidade e a cidade que faz o teatro. Políticas e ações culturais. Na ocasião, o panorama era da presença do fazer teatral, estudantil, amador e profissional em escolas, igrejas, fábricas, praças, parques e também nas salas de espetáculos. Alertávamos no contexto de 2002 que a quantificação necessitava de qualificação e as leis e mecanismos precisavam de aprimoramento. Infelizmente, hoje, voltando mais de 20 anos depois, voltamos em função de retrocesso. Várias políticas foram desarticuladas e, em alguns casos, extintas, municipal e federal. Vivemos tempos complexos, difíceis. Fomos desconstruídos no apoio à produção artística. E por mais de 2 anos, além disso tudo, fomos assolados pela pandemia do Covid-19. Fomos impedidos de trabalhar e, em função das circunstâncias, impedidos de gerar o nosso ofício. Mas continuamos contribuindo. Não é? Eu, por exemplo, tenho MEI e tive que parcelar, não pude pagar porque não tinha rendimento, né? E passei mais de 2 anos pagando, e assim como várias outras pessoas, né? É uma relação e uma situação bem complexa. Não parece sensato. Voltamos hoje com o propósito de contribuir. Se estamos num momento de retomada e retorno, queremos, pensado o passado, olhar o presente e germinar o futuro. Somos nós orientados por uma política cultural traçada pela comunidade. Os princípios básicos dessa política cultural fogem à visão de uma cultura estatal que toma a cultura como instrumento justificador do regime político que, através de distribuição de recursos, passa a submetê-la ao controle do Estado. Nos afastamos da visão de cultura populista que pretende que o órgão público tenha um papel pedagógico sobre as massas populares
com valorização extrema da cultura popular como única forma, como única cultura verdadeira. Repudiamos também a visão neoliberal de cultura que vem dos anos 80 e ainda permanece forte e que minimiza o papel do Estado, do poder público, no plano da cultura, definindo para este apenas a guarda e a preservação do patrimônio histórico. Dessa forma, o que define a política cultural são os grandes patrocinadores. A política neoliberal endeusa a administração privada e coloca a privatização como única forma de salvar o bem público. Nós temos uma visão ampla, democrática, no entendimento de que todas e todos têm a sua cultura e devem ter o direito de se manifestar, de criar, usufruir da cultura universal. Contra a massificação, o respeito às individualidades culturais, regionais e pessoais. Queremos aprimorar a legislação para aperfeiçoar a gestão pública em sintonia com a sociedade civil. Aqui, vou ressaltar que nos propomos aperfeiçoar a legislação e as relações entre as partes, artistas, comunidade e gestor público. Um bom exemplo é o Financiarte. É um importante mecanismo de fomento que gera controvérsias e retrabalho. Propomos especificamente a revisão dessa lei. Revisão da lei para que se aproxime do FAC, o Fundo do Estado, que é muito mais simples, evitando assim desperdícios como emissões de certidões negativas que irão para o lixo, assim como horas de trabalho do servidor público e do produtor cultural. Sim, tanto o produtor quanto o servidor investe horas de suas vidas em ações inócuas e que irão para o lixo, papel, certidões emitidas. Estamos à disposição para criarmos grupos de trabalho com a ou as comissões pertinentes em relação à cultura e ao direito, sabendo que a prática artística envolve legislação tributária, trabalhista e autoral. Gera suas complexidades num único evento artístico, envolve todos esses aspectos. O nosso segmento, abalado drasticamente pela Covid-19, se recupera de forma lenta e diferente para diversos grupos de artistas, sejam estudantes, amadores ou profissionais. Porque, assim como o eixo da associação tem a agir sobre todas essas áreas, a área da formação, amadores e profissionais, também aqui no nosso universo. Novos tempos exigem novas ações e pedimos de forma prática espaço físico, aqui para realizarmos ali na exposição fotográfica, assim como a divulgação dos eventos e dos artistas aqui da cidade, através da TV Câmara. Para concluir, um tema caro e oportuno a todos os caxienses, a ocupação da Maesa. Há mais de 20 anos, nós, do segmento teatral, pleiteamos a criação em Caxias do Sul de um centro cenotécnico, que abrange vários segmentos, como dança, circo, carnaval de rua, televisão, desfiles alegóricos. Este centro ele foi pensado para ir além da produção de cenários, figurinos e adereços. Foi pensado também para ser um banco de materiais, como outros bancos, em que, quando um grupo ou artista encerra suas atividades no espetáculo, deixa esse material lá, e quando novos grupos forem fazer produção, vão reutilizar esse material. Então aí temos redução de custos financeiros para a produção, assim como a otimização desses materiais, tendo mais vida
e reduzindo o impacto ambiental. Dessa forma, com a reutilização dos materiais, temos uma significativa redução nos custos de produção. Contudo, o viés mais importante é o ambiental. O Centro Cenotécnico tem em sua concepção e fundamentação a produção de cenários, figurinos e adereços com materiais não poluentes. E o deveria ser, assim como no seu propósito, realizar a cada ano três seminários ou cursos em cada uma delas, cenário, figurino e adereço, envolvendo as outras relações, com materiais não poluentes ou de baixo impacto ambiental. Esta proposta envolve inúmeros agentes como cursos e faculdades. Essa proposta é para a formulação de um polo regional, não deve ser só de Caxias, deve cumprir a sua vocação regional. E Caxias tem de cumprir a sua vocação na Serra Gaúcha, que é onde nós estamos. Nós estamos na primeira semana do outono e na semana passada realizamos a Semana de Teatro Dionísio na Serra, em parceria com a Unidade de Teatro da Secretaria de Cultura aqui de Caxias. Este evento começou no último dia do verão, celebrou vários aspectos, a chegada do outono, o dia do contador de histórias na segunda-feira, o dia da poesia, do combate ao racismo e na segunda-feira culminando então com o Dia Mundial do Circo e o Dia Internacional do Teatro. Tivemos também participando, esse processo foi construído coletivamente durante meses, através das assembleias, com todos os grupos que se envolveram para a realização do evento. E também tivemos a participação, o apoio de duas entidades culturais da cidade, a Tem Gente Teatrando e o Instituto de Leitura Quindim, que esta semana foi, digamos assim, atacado. Eu estou com o Quindim e peço e recomendo que senhores e senhoras vereadores conheçam o espaço que fica aqui no prédio do Weber, pátio do Weber, que conheçam o espaço, o que é feito lá, porque é uma entidade em Caxias do Sul que tem abrangência internacional. Tem mais de 6.500 livros lá, premiados, todos eles escritos segundo as normas técnicas de ortografia da língua portuguesa, enriquecendo o fazer da nossa cidade. Então, fica esse registro também no dia de hoje. Nós, e aí retomando a questão do espaço da ocupação da Maesa, temos uma certa apreensão, porque num contrato de 30 anos, que é um bom tempo, não sei se daqui 30 anos estarei aqui, por que temos que decidir em tão pouco tempo? Então, fica essa questão, porque é do nosso interesse estar com o Centro Cenotécnico dentro do prédio da Maesa e contribuir nas diversas relações que se estabelecem. E quero daí dizer que, para mim, esta cidade de Caxias do Sul é uma cidade universal. Culturas se encontram aqui. Caxias é lado A e lado B. E essa cidade também é multinacional. São empresas pequenas, médias, grandes, faculdades, profissionais estrangeiros, professores, multiplicadores, pesquisadores. Essa cidade é internacional, adota e exporta artistas de todos os gêneros e classes sociais. Reflito, pelo leque. São orquestras eruditas e populares, atores, cantores, do nacional ao regional. De todos os sabores, bailarinos do clássico ao contemporâneo. Dança de salão, de rua,
músicas cover e autorais. Caxias do Sul é cosmopolita, é multicultural, tanto em dias de chuva quanto em dias de sol. É cômica e trágica no mesmo dia. Por isso, nosso reconhecimento para alguns movimentos e entidades que cultivaram e cultivam na alegria da diversidade. Aliança Francesa, Academia Caxiense de Letras, Sil da Terra, Grupo Teatral Misericolone, Núcleo de Artes Visuais Nave, Grupo de Danças Raízes e Instituto Samba. Sendo o que tínhamos a manifestar, confiamos no acolhimento das nossas sugestões e nos subscrevemos atenciosamente. Grato. Senhor Jorge, pode sentar. Sentar ao nosso lado aqui. Agora nós teremos, então, à disposição dos líderes a palavra para 2 minutos. E no final, o senhor Jorge, então, vai responder as perguntas. Então, a palavra está à disposição dos líderes para que façam suas perguntas pelo tempo de 2 minutos, por favor. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar toda a classe do teatro pelo dia 27, dia do teatro. Parabéns por tudo que vocês realizam. Gostaria de fazer a lembrança na pessoa do Jorge, que fez teatro com a minha família, com meus pais, lá no bairro Serrano, no projeto de teatro do Gente em Cena, que era um projeto de teatro que acontecia em bairros periféricos da nossa cidade, o que mostra que nossa cidade já teve projetos de teatro que deram muito certo. E eu acho que a cultura ela tem esse papel social, e eu acho que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Então, não é bem uma pergunta, é mais uma oportunidade para falar sobre essa função social que a cultura tem de transformação social. O papel que a cultura tem de transformar o meio aonde ela está. Além de a cultura ela ter um papel econômico de geração de emprego e renda muito fundamental, muito importante, que a gente tem consciência, que a gente tem conhecimento, a gente também tem essa consciência de que a cultura ela tem esse papel social. E eu acho muito importante, eu acho que o teatro ele é uma dessas ferramentas importantes que a cultura tem de transformar os meios. E eu acho que é inegável uma das primeiras coisas que você trouxe na tua fala, que é o impacto que a classe artística sofreu durante a pandemia. Eu acho que é importante nós lembrarmos disso. Então, portanto, pautarmos a importância do poder público aperfeiçoar de fato o seu papel perante a cultura, perante a classe artística. Pensar no Financiarte, pensar na tua fala é fundamental. Então, colocar a Câmara de Vereadores, acho que nós, enquanto Câmara de Vereadores, pensarmos nessas propostas de alteração que tu trouxe é fundamental. Muito obrigada. Obrigado. Próximo bancada, a bancada do PTB. Bom dia, senhor Jorge, tudo bem? Parabéns pelo senhor hoje ocupar na tribuna da casa. E quanto à bancada do PTB, a gente teria algumas dúvidas quanto aqui, acho que a gente fala realmente para quem está nos assistindo, né? Fala para a população, para a comunidade caxiense, seria na questão assim de quem tiver interesse no teatro, aonde procurar, com quem conversar. Se o senhor pudesse nos passar aqui, claro, acho que as redes sociais, os contatos, endereços, telefone, acho que isso é muito importante para a comunidade que hoje está aqui nos assistindo. E também para participar, né, dos teatros, enfim, a gente gostaria de saber se há algum custo, algum valor para quem quiser ou se inscrever, eu não sei de que forma que é, mas essa comunicação que a gente poderia passar para a nossa comunidade, eu acho que ela é de extrema importância, quem ocupa a tribuna, da gente poder passar, porque tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que estão com essa dúvida, talvez, em casa, e queiram participar,
mas às vezes não tem o caminho de onde chegar. Então, acho que a Câmara aqui consegue repassar para a nossa comunidade essas alternativas e essas propostas, né, que vocês vêm nos trazer aqui. Muito obrigado pelas suas palavras aqui na tribuna. Obrigado. Próxima bancada, PSDB. Cadore, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas vereadores, gostaria de cumprimentar o senhor Jorge pela manifestação, pelo espaço, pela ocupação desse espaço falando em cultura. Nós sabemos a dificuldade e a falta de apoio que a cultura tem, não só em Caxias, no Estado e no Brasil. Sempre se fala em apoio à educação, à cultura, mas na prática pouco acontece. E pela sua manifestação, pela sua exposição, deu para sentir o tamanho da dificuldade que quem lidera, quem tenta proporcionar a melhor cultura ou a valorização da cultura enfrenta. Gostaria de deixar, digamos, a oportunidade ou colocar para o senhor, que o senhor se manifeste sobre duas situações mais difíceis que o teatro encontra, ou financiamento, ou apoio, ou, enfim, a procura também. Quais as dificuldades maiores que o senhor encontra no sentido de proporcionar e organizar e fazer com que a cultura realmente ocupe o espaço que ela merece? Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma bancada queira fazer alguma pergunta? Então, não havendo mais vereadores inscritos, passo a palavra ao representante da Associação Caxiense de Teatro para que faça sua réplica pelo tempo de até 20 minutos. Grato pela oportunidade e pelas perguntas. Então, só da primeira, o papel social, dá para fazer uma dissertação. Tentando sermos objetivos. Há que se compreender, a associação ela é uma entidade social, sem fins lucrativos, ela não é uma entidade sindical. E ela procura atender onde que é a nossa necessidade, a formação, a qualificação e os profissionais, do estudante ao profissional. E cada um desses espaços merece a sua atenção e as suas necessidades. E são universos bem distintos. Eu entendo que todo ser humano deve cantar, tocar instrumento, dançar, fazer teatro. Não profissionalmente, não precisa, alguns serão profissionais. Mas toda pessoa humana deve praticar, como eu falei antes, ter acesso universal à cultura. Porque isso vai melhorar a pessoa. Quando a pessoa canta, toca, ela aprende a desenvolver habilidades da matemática, né? Tudo é interrelacionado. Então, os próprios gregos, nosso berço, quando treinavam movimentos físicos, trabalhando o corpo, também trabalhavam o ritmo da poesia. Então, corpo e mente sã. Precisamos, então, nesse sentido, que a cidade, porque existem núcleos produtores de cultura e, às vezes, eles não são bem aproveitados. Então, precisamos que eles sejam aproveitados ao máximo, otimizados e se relacionando com a comunidade. O Gente em Cena, que foi um projeto iniciado pela associação e depois ele foi incorporado pela prefeitura. Eu estive no Serrano de 97 a 2007, há uma década. Depois, como comentei antes, algumas políticas foram extintas ou reduzidas. Hoje, este projeto, retomado pela prefeitura, está com 4 núcleos. Né? A gente já foi 7 núcleos em várias regiões da cidade. Então, diminuiu. Comparado com 2002, nós temos 5 ou 6 grupos menos. Diminuiu o número de grupos. Aumentou um pouco a formação às escolas privadas. Inclusive, inaugurou uma agora, final de fevereiro, lá do lado leste da cidade. Mas, no privado, são pessoas que podem pagar.
Nós queremos que o teatro vá para os bairros e seja acessível para quem também não pode pagar, né? E assim como para as outras áreas. Bom, e aí, respondendo aqui aonde fazer teatro, né? Como fazer? Existem espaços privados, escolas na cidade. Uma delas é o Espaço Cultural Tem Gente Teatrando, que eu citei antes. Esse espaço, inclusive, tem um curso profissionalizante. É um curso técnico, como o técnico contábil, né? Que depois a pessoa pode seguir adiante, né? Fazer faculdade ou outro. Mas tem um curso técnico básico já que lhe dá a condição de profissional. Tem o Conlabore, que fica aqui na Marechal Floriano. Tem um aspecto bem bacana, porque eles trabalham com a ideia da colmeia. E tem a UFA, que é lá na Zona Leste, como eu falei antes. E tem o Gente em Cena, que é da Prefeitura, iniciou agora em março. Não sei se tem vagas, foi bem procurado, porque nesse as pessoas fazem. Hoje são 2 núcleos de teatro e 2 de circo. Daí quem participa gratuitamente, porque quem está subsidiando, quem está pagando o professor é a Prefeitura. E podem nos procurar nas redes sociais, ACAT Teatro, estamos à disposição, estamos no Instagram, temos blog na associação. E estamos à disposição para qualquer esclarecimento. E aí, as 2 maiores dificuldades, como organizar isso? Então, eu vou colocar de um lado, nós precisamos retomar o investimento na formação que tínhamos anos atrás e que diminuiu, para que mais pessoas tenham acesso. Aí é na área da formação, jovens, estudantes. Precisamos de mais, quantificar para qualificar. E do lado profissional, um tópico bem pontual é esse do Financiarte. Né? Precisa vir passar por aqui. Aproveito para expandir, porque eu também faço parte do Conselho de Cultura. Tem um grupo lá trabalhando também para mudar a lei, que muda o estatuto e o regimento, porque nós precisamos estar atualizados, né? Na própria formação do Conselho. Alguns membros eram indicados, mas já não existe mais aquele órgão que indicava o membro, então cria um imbróglio aí, né? Então, desse nosso interesse em estarmos junto com a Câmara e a área jurídica para elaborarmos a atualização dessa legislação, né? Porque o Financiarte é importante, ele ajuda iniciantes e profissionais, né? Só que ele é engessado. Muitos projetos não são avaliados nem pelo mérito, porque faltou algum documento. O funil está invertido, né? Então, precisamos desengessar. Né? Grato. Obrigado. Vamos suspender a sessão para a gente registrar esse momento com uma foto aqui na frente. Se tiver mais membros aí, pode participar também da foto.